Papo reto. Tricolores de toda a terra, tudo bem com vocês? Estamos no ar aqui com o nosso Papo Reto, né? O Papo Reto de hoje, trazendo aí essa questão, esse imbróglio da Ferja com os clubes, né? Ferja, Fluminense, Botafogo e Vasco de um lado e Flamengo do outro. A Ferja sempre do lado do Flamengo, para variar, né? Sempre para variar. Então a gente vem aqui abordar essa situação, abordar tudo o que aconteceu até o momento e trazer também informações sobre os bastidores da reunião de ontem na Ferja, reunião que ocorreu ontem na Ferja. A gente tem algumas informações para trazer e também falar, opinar sobre esse imbróglio, explicar para a galera um pouco desse imbróglio, mais um imbróglio envolvendo esse pífio campeonato carioca, que, na minha opinião, já deveria ter acabado, né? Todo com respeito a quem pensa o contrário, mas eu acho que o campeonato carioca hoje não acrescenta absolutamente nada para o futebol carioca, né? Pelo menos para os clubes grandes do Rio de Janeiro, ele já não acrescenta absolutamente nada. Acho que até para os clubes pequenos, eles deveriam pensar mais em competições nacionais e deixar de lado um pouco o Campeonato Carioca se querem continuar existindo, porque a realidade do futebol hoje não permite mais o que acontece no Campeonato Carioca. Mas, enfim, o que está acontecendo, galera? É o seguinte, a FERJ fez a assembleia para reunir os clubes para discutir o modelo do Campeonato Carioca desse ano de 2023, do ano de 2023, né, e chamou os clubes. Né? O que acontece? Quando os clubes chegaram na FERJ, foi apresentado o regulamento, a FERJ quis fazer até algumas alterações no regulamento que os clubes não aceitaram, e aí ela apresentou as cotas, as receitas, com o patrocínio da TV Globo. E aí o Fluminense ficou sabendo, tomou conhecimento de que ele ganharia 9 milhões de reais, né? Aí todas as premiações que a própria competição dá, mas tomou conhecimento de que o Flamengo receberia 18 milhões de reais. Mediante isso, o Fluminense não fez acordo com a FERJ por conta da disparidade entre o Fluminense e o Flamengo. O Fluminense com 9 milhões, o Flamengo com 18, o Fluminense só não tem negócio. Dessa forma, isso torna a competição desleal, porque um clube ganha muito mais do que o outro, e também não vemos motivos para o Flamengo ter tamanha disparidade em relação a gente. Isso é muito importante falar, galera. Por quê? O presidente Mário Bittencourt vem tendo uma postura no que se refere a essa questão de distribuição de cota de televisão, que, na minha opinião, é muito correta e muito coerente. Ele tem mantido a coerência até então referente a esse tipo de problema. Por quê? Assim foi no Campeonato Brasileiro, assim está sendo na Libra, né, com a criação da Libra, e agora no Campeonato Carioca. Vale lembrar que na Libra, o Fluminense se colocou do outro lado, né, no grupo do futebol forte, contra a Libra, por conta justamente da divisão de cota de televisão. Então, o Mário, nesse ponto, ele está mantendo a postura que ele teve em relação à Libra. E eu acho que ele está corretíssimo, tá? E eu, inclusive, aplaudo aqui o Mário por estar se colocando nessa situação. Inicialmente, Vasco e Botafogo concordaram, né? E depois voltaram atrás dizendo que não sabiam que o Flamengo iria ganhar 18 milhões, que foi ocultado a eles essa informação. Não duvido, porque a FERJ sempre está do lado do Flamengo, esse tipo de postura da FERJ pode ser que realmente tenha acontecido, mas também não duvido que Vasco e Botafogo, mediante pressão dos seus torcedores, voltaram atrás, né? Aceitaram ganhar os 9 milhões e depois voltaram atrás. Mas olha só, eu comecei aqui e não pedi a vocês para se inscrever no canal. Vou botar aqui embaixo, não vou ficar falando muito, mas está aqui, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para vocês receberem todas as nossas notificações e deixe seu like nesse vídeo. Continuando. Então, o Vasco alegou isso. Alegou que, olha, nós não recebemos, nós fomos enganados pela FERJ. Beleza? Então, a situação foi para esse caminho. Do Vasco alegando que foi enganado pela FERJ, o Botafogo também, e não tem o negócio. Tá, ponto. Dias depois veio uma nota muito da escrota, feita pelo Flamengo, diga-se de passagem, em que o Flamengo faz a sua defesa, né, do porquê que acha que tem que receber mais, e promove verdadeiros deboches em relação aos demais clubes. Vou colocar aqui mais ou menos algumas justificativas do Flamengo. Primeiro, o Flamengo diz isso, ó. Torcida. A torcida do Flamengo, em pesquisa publicada recentemente, representa 21,8% da população brasileira. Os outros três grandes times cariocas, Vasco, Botafogo e Fluminense, somados representam 6,6%. Isso dá
ao Flamengo uma participação de 76% do total de torcedores quando colocam lado a lado os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Vocês viram aqui o meu vídeo sobre o ranking da vergonha, que foi a última pesquisa da Globo Ibope, feita por encomenda, sobre encomenda da TV Globo, que colocava o Fluminense em 15º, como 15ª maior torcida, com um pouquinho mais de 2 milhões a 3 milhões de torcedores. Uma vergonha isso que a Globo fez. É uma pesquisa totalmente equivocada, que dá a possibilidade do cara declarar 2 clubes, ou seja, eu posso torcer para o Fluminense e para o Remo, que o Remo e o Fluminense ganham voto. Um negócio ridículo, né? Ridículo, que foi exatamente o motivo pelo qual o Fluminense foi parar em 15º, porque clubes do Nordeste que não teriam declaração de voto passaram a ter, porque o cara que é Flamengo declarou o segundo time. Uma coisa de louco. E o Fluminense não se manifestou contra essa pesquisa absurda que foi feita. E aí a minha crítica ao Mário. A mesma postura que o Mário teve na Libra, bacana, que está tendo no Carioca, não teve quando essa pesquisa foi veiculada. Ele tinha que rechaçar essa pesquisa. Outra coisa que ele deveria fazer é encomendar uma pesquisa para saber o real tamanho da torcida do Fluminense, feita pelo próprio clube. Aí, beleza. Você está mostrando quantos torcedores do Fluminense realmente tem. E não o que essas pesquisas apontam, que é uma vergonha. Uma vergonha. Tá? E, mais uma vez, o que eu falei lá atrás. Quanto que essas pesquisas têm influência na hora de um clube achar que tem que ganhar muito mais do que o outro e criar disparidade no campeonato. Então, Mário, acorda para essas pesquisas. Acorda para o que está sendo feito. Faça um trabalho sério, encomenda um instituto de pesquisa sério, faça uma pesquisa real do tamanho da torcida do Fluminense, com critério. Outra coisa, cobra critério dessas empresas que fazem esse tipo de pesquisa. Não aceita esses resultados dessas pesquisas como determinantes para o clube ter ou não cota de televisão, porque essas pesquisas são fajutas. E eu já falei sobre a importância de questionar essas pesquisas, porque está aí a importância. O Flamengo se baseia nessas pesquisas podres, sabe? Sem nenhum fundamento, para poder estar recebendo essas cotas de televisão. Falei isso nesse vídeo que eu fiz lá atrás. E está aí comprovado o Flamengo se valendo disso. Tá? Dando sequência, o Flamengo falou sobre pay-per-view, né, que ele tem uma audiência de pay-per-view maior que os outros. Isso não é verdade. O Flamengo tem uma receita de pay-per-view um pouco maior que a do Fluminense. Por quê? Porque o cara que torce pro Flamengo, ele assiste o Fluminense também. Ele assiste o Vasco, ele assiste o Botafogo. Então, isso não é real. No que se refere a assinantes de pay-per-view, o Fluminense figura entre os 10 primeiros clubes, é o 6º colocado em assinantes de pay-per-view, consumo pay-per-view. Então não tem essa disparidade toda. O Vasco é o quarto. E outra coisa, o Flamengo se coloca, né, devendo ter esse direito por conta do seu alcance. Né? O Flamengo não chega, o Flamengo tem 70 mil sócios. O Fluminense tem 62 mil sócios. Então o Fluminense está 8 mil sócios só atrás do Flamengo. Que quantidade de consumidor é essa que o Flamengo tem? Realmente os números são muito bons no que se refere à televisão e uma série de coisas. Internet, por exemplo, o Flamengo lidera. O Fluminense figura apenas na 11ª posição. Beleza, isso é verdade. Agora, consumo de material esportivo, o Flamengo tem um consumo superior ao Fluminense, mas não tão superior assim. Consumo de pay-per-view não é tão superior assim. Isso está aí na internet para todo mundo ver, não é verdade? Público em estádio, o Flamengo tem mais, mas não tem tanto assim mais. Número de sócios, não tem tanto número de sócios a mais que o Fluminense. Então, o que acontece? Tá querendo ter uma diferença de cota de televisão que é muito desproporcional para as diferenças que há no que se refere a consumo. Não estou falando de tamanho de torcida, estou falando de consumo. Muito embora esse tamanho que diz que o Flamengo tem, ele não tem. Porque o cara não é flamenguista declarando que é Flamengo sem saber quem é o Zico, sem saber quem é o time titular do Flamengo atual, sem ver jogo, que é outra coisa que tem que ser discutida. E só para finalizar a nota, o Flamengo termina a nota dizendo isso aí, ó. A diretoria do Flamengo tem total consciência da importância do clube no futebol brasileiro. Por isso trabalha para que todo o ecossistema do futebol se desenvolva, mentira, de forma justa e harmônica, mais mentira, porque não tem nada justo, apoiando sim as iniciativas que fortalecem todos os clubes brasileiros, mas nunca deixando de considerar a diferença em potencial comercial que eles têm. Isso é uma balela. O Flamengo nunca se importa com os demais clubes, tanto é que é a favor dessas disparidades orçamentárias entre os clubes que só colocam o futebol mais abaixo, acabam com a competitividade, tanto é que hoje
O Flamengo, Flamengo e Palmeiras dominam o cenário do futebol. Atlético Mineiro, porque tem mecenas, e os outros clubes grandes não disputam mais título por conta justamente dessa disparidade. O Flamengo fala em competência. Ele, inclusive, dá uma alfinetada no Vasco. Ó. Olha o que o Flamengo diz. São investimentos bancados exclusivamente pela capacidade financeira do clube, sem qualquer receita advinda de investidores externos. Ou seja, como se fosse errado ser SAF. Como se fosse um pecado o Vasco ter um investidor externo. O Botafogo tem um investidor externo. Um pensamento pequeno, um pensamento tacanho, um pensamento de quem não quer o bem do futebol, de quem quer gerir o futebol como torcedor e não como um administrador de verdade que vê o futebol como um todo, né? Só uma coisinha que mostra aqui para o Flamengo como ele está equivocado. Olha aí, Globo obtém 30 pontos de audiência no Rio de Janeiro com a transmissão do Fla-Flu. E aí eu pergunto ao Flamengo, essa audiência que o Flamengo teve, ela se deve ao quê? Só ao Flamengo? Se o Flamengo jogasse com o Bangu, teria essa audiência que a Globo colocou aí? 30 pontos, a maior do ano. A maior audiência do ano foi Fla-Flu. Não foi Flamengo e Palmeiras. Não foi Flamengo e São Paulo. Não foi a final da Copa do Brasil. Foi um simples Fla-Flu de Campeonato Brasileiro. Então eu pergunto ao Flamengo, é interessante ter um Fluminense fraco? Um Fluminense sem potencial de comprar jogadores? Outra coisa, vocês falam que os gastos, que os ganhos de vocês é competência do Flamengo, mas não é competência só do Flamengo. A competência do Flamengo foi acabar com a roubalheira dentro do clube para que essa grana que sempre entrou, porque vocês foram construídos pela TV Globo nos anos 80, o Flamengo foi construído começou nos anos 70 e foi construído a imagem do Flamengo pela TV Globo dos anos 70, que deu sequência nos anos 80. O Flamengo sempre teve patrocínio estatal, que é um absurdo. Tinha que ter lei proibindo isso, que o Estado banque qualquer porra, não só clube de futebol, qualquer merda. O Estado ele tem que apoiar os seus cidadãos. Ele tem que fomentar os seus cidadãos, não clube de futebol e não empresa. Isso é um absurdo. Um absurdo o dinheiro público ser usado para isso. O Flamengo recebe patrocínio de mais de 30 anos com a Petrobras. Hoje tem o Banco de Brasília, que o Flamengo não tem nenhuma vinculação com a cidade de Brasília, o Flamengo é do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, assim, essa vergonha, ela é protagonizada por muito tempo. E o Flamengo sempre teve grandes aportes de dinheiro público, não é privado. Tá? Hoje o Flamengo tem patrocínio privado? Tem patrocínio privado. Da TV Globo, principalmente, que foi sempre quem criou essa disparidade entre os clubes, dando muito mais dinheiro ao Flamengo. Nem o Corinthians ganha o Flamengo ganha, que tem uma torcida, na minha opinião, maior que a do Flamengo. Tá? Para mim é maior que a do Flamengo, porque os caras torcem mesmo. Então tá aí a situação. E o Flamengo vai meter essa. O mérito que o Flamengo tem, sim, o Bandeira de Melo teve, foi acabar com a corrupção dentro do Flamengo. Acabar não, diminuir a corrupção dentro do Flamengo, que fez com que o Flamengo conseguisse hoje ser um clube superavitário, porque pagou suas dívidas. E tinha dinheiro para pagar essas suas dívidas há muito tempo, porque recebe muita grana, mas fazia muita merda, tá? Fazia muita merda dentro do clube. O clube era gerido de uma forma amadora, como o Fluminense é gerido hoje, amadora, tá? Edmundo Santos Silva, o presidente do Flamengo, fudeu o Flamengo. Todo mundo sabe disso. E hoje está aí o Flamengo pagando, agindo de forma responsável apenas, porque o dinheiro sempre teve. E patrocinado não por seus méritos, mas por flamenguistas que dominam o poder público e a mídia. Tá? Então, o Fluminense tem seus pecados. Por isso que está na situação que está, que não era para estar. O Fluminense poderia, no mínimo, ser um Atlético Paranaense. Ser um clube saudável. E não é um clube saudável. Agora, o Flamengo meter essa bronca aí, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá? E então, fez esse deboche do Vasco, mas mas para finalizar, o Vasco, no jogo contra o Ituano, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, teve a segunda maior audiência da TV Globo. Então, o Vasco, que jogou numa Série B, teve a segunda maior audiência da TV Globo no ano. E o Fla-Flu foi uma audiência. Então, eu pergunto ao Flamengo, você sozinho, você daria essa audiência? É interessante para vocês continuarem com essa rivalidade predatória? Vocês fazem concorrência predatória aos clubes? Vocês não querem ganhar o Vasco. Vocês querem aniquilar o Vasco. Vocês não querem ganhar do Fluminense. Vocês querem aniquilar o Fluminense. Vocês veem rivalidade dessa forma. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando da torcida do Flamengo, não. Estou falando dos dirigentes atuais do Flamengo. Embora tenha muito torcedor também que pense como esses caras pensam. Tá?
mas eu sei que não são todos. Agora, esses caras que estão gerindo o Flamengo, eles pensam em rivalidade dessa forma, de forma predatória. Destruir o outro. Não é vencer o outro, é destruir. É fazer um futebol em que só tem o Flamengo. Então, segue o campeonato aí, só tendo vocês. Agora, falta culhão aos 3 clubes do Rio de Janeiro, culhão de se impor. Que está faltando se impor. E como é que você se impõe? O Fluminense, o Vasco e o Botafogo não podem não disputar o Campeonato Carioca. Porque senão eles podem ser rebaixados, inclusive no Brasileiro. Né? Ainda não é possível. Lutem por uma lei para acabar com essa obrigatoriedade de disputar o Campeonato Carioca. Foda-se se cai para a segunda divisão. Não joga mais essa merda. Esquece o Campeonato Carioca. Eu não vou disputar mais o Campeonato Carioca. Então faz o seguinte. Não entra em campo. WO. Cai para a segunda divisão do Carioca. Foda-se. Foda-se. Não disputa. Diz, a partir de hoje, nunca mais o Fluminense disputa essa porra. Entendeu? Foda-se. Faz uma enquete com o torcedor. Pergunta ao torcedor o que o torcedor acha disso. Ou então bota time de sub-23. Quando jogar contra o Flamengo, bota o time completo. Para treinar para Libertadores. Mas façam alguma coisa. O Campeonato Carioca, galera, acabou. Não serve mais. Os clubes pequenos vão falir. Foda-se. Foda-se. Ou eles também pensam grande em disputar Campeonato Brasileiro de Série D e os outros clubes ajudem, podem ajudar, dar força. Ou então, foda-se, irmão. Mas os clubes não podem, Fluminense, Botafogo e Vasco, não podem aceitar isso. Isso é um ponto que precisa ser pacificado. E o Flamengo é isso. O Flamengo é concorrência predatória. O Flamengo faz esse tipo de coisa e a gente já está acostumado. Tá? Desculpa o tamanho do vídeo, mas a situação é essa. A reunião da FED aconteceu, não teve acordo nenhum. O Fluminense manteve sua posição, né? O Vasco e o Botafogo tiveram atritos com o Flamengo. O Vasco disse que não aceita ganhar menos do Flamengo. O Flamengo, quando chegaram a um acordo, a empresa queria tentar conseguir mais recursos para os outros, né? Para subir o valor dos outros. O Flamengo disse que queria que o dela subisse também, não querer receber mais 18 milhões, queria receber 22, e ficou assim em paz. O Flamengo quer receber o dobro dos 3. Não adianta. Se a empresa chegar e falar assim, não, o meu investidor que vai dar mais dinheiro e vai equiparar o Flamengo. O Flamengo falou, não, então eu quero ganhar 30. É assim, gente. Isso é como pensa a diretoria do Flamengo. Tá bom? Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Fluminense, Vasco, Botafogo, acordem. Fluminense, postura. Esse Campeonato Carioca não serve para porra nenhuma, tá? Só vale os clássicos. Coloca time titular nos clássicos e abandona essa merda. Entendeu? Tomem uma decisão definitiva em relação ao Campeonato Carioca. Façam alguma coisa. Entendeu? Consulte a torcida, mas façam alguma coisa. Esse é meu ponto de vista. Saudações tricolores, galera. Fiquem com Deus e se inscrevam aí no canal. Valeu!